Bom dia, minha gente. Eu peço que todos se sentem para a gente dar início ao nosso seminário. Quero, em primeiro lugar, aqui registrar a presença do deputado Severino Ninho, aqui presente também, Rubens Roriz, presidente do Sindifisco do Distrito Federal, Liliane Moraes, representando o movimento Cidade para Todos, deficiente visual e servidora do CNPq. E eu tenho a honra de convidar para compor a mesa nesse momento o senhor Rudney Marques, secretário-geral do Fórum Nacional Permanente de Carreiras Típicas de Estado, FONACAT. Quero aqui cumprimentar o delegado Leôncio, presidente da Associação do Sindicato dos Delegados de Polícia, da Polícia Federal, ele que tomou a iniciativa de reunir um conjunto de entidades representativas de servidores públicos para propor que pudéssemos estar fazendo esse debate aqui no dia de hoje. Com registro também a presença do Paulo, aqui nosso querido amigo, também do Sindicato Nacional, da Associação Nacional dos Delegados de Polícia, e cumprimento cada um e cada um de vocês. Tenho convicção que hoje teremos um debate da maior importância. Nós tivemos um grande avanço na Constituição de 1988, ao afirmar o concurso público como a forma de ingresso no serviço público. Eu tive a honra de ter sido, no Senado Federal, o relator desta matéria. Acabamos, a partir de um projeto de autoria do senador Marconi Perillo, nós fizemos um conjunto de reuniões, de debates, de audiências públicas, buscando ouvir todas as partes interessadas na realização de concursos públicos. Ouvimos o governo federal, a Escola Nacional de Administração Pública, ouvimos as entidades realizadoras de concursos como o CESP, as entidades formadoras de concursandos, preparatórias de concursandos, as entidades representativas dos concursandos, enfim, conseguimos construir um texto que acabou sendo aprovado por unanimidade no Senado Federal. É muito importante que estejamos fazendo esse debate no âmbito da Câmara dos Deputados, sabendo que isso é um passo inicial num processo de sensibilização dos deputados dos diversos partidos, para que possamos ter a aprovação em breve de um texto que mantenha os mesmos princípios do texto aprovado no Senado, ou seja, em que, a partir já do processo, que possa ouvir todas as entidades representativas, possa recolher contribuições e possamos construir um consenso que possa garantir transparência, tranquilidade e segurança jurídica na realização de concurso. O concurso público é a forma mais democrática, é a forma mais inteligente, é a forma mais eficiente de dotar o serviço público dos melhores quadros para a administração pública. Uma administração pública qualificada, quem ganha é o conjunto da população, porque é a ela que serve o serviço público. Eu aqui, muito rapidamente, antes de passar a palavra para os nossos convidados, que muito nos honram, vou dizer rapidamente alguns pontos que constam no substitutivo apresentado por mim e aprovado no Senado Federal. O edital do concurso público será publicado integralmente no Diário Oficial da União, com antecedência mínima de 90 dias da realização da primeira prova. É vedada a realização de concurso público com oferta simbólica de vagas ou que se destine exclusivamente à formação de cadastro de reserva. Exames orais serão apenas classificatórios, não podendo levar à eliminação do candidato. O estabelecimento da taxa de inscrição será de, no máximo, 3% do valor da remuneração inicial do cargo. A instituição organizadora resguardará o sigilo das provas, podendo seus agentes ser responsabilizados administrativa, civil e criminalmente. É assegurado o acesso ao Poder Judiciário para impugnar, no todo ou em parte, o edital normativo do concurso público. O cancelamento ou a anulação de concurso público com edital já publicado exige fundamentação objetiva, expressa e razoável,
amplamente divulgada e sujeita o órgão ou entidade responsável à indenização pelos prejuízos comprovadamente causados aos candidatos. As inscrições deverão ser disponibilizadas em página da internet, onde os candidatos poderão ler a íntegra do edital e inscrever-se, com a possibilidade de imprimir e salvar em e-mail eletrônico seu comprovante de inscrição. O período de inscrição será de no mínimo 30 dias, contado da data da publicação do edital. Prova em horário especial por motivo de religião. Garante o mínimo de 10% das vagas para pessoas com deficiência. Os editais e as provas estarão disponíveis em língua brasileira de sinais. Os candidatos aprovados serão nomeados ou contratados com obediência rigorosa à ordem de classificação do concurso público, sob pena de nulidade da investidura. A instituição organizadora deverá disponibilizar sistema de elaboração de recursos pela internet. As provas escritas objetivas serão aplicadas em pelo menos uma capital por região geográfica na qual houver mais de 50 candidatos inscritos. Essas são alguns dos temas abordados no projeto aprovado do Senado. Eu quero aqui agradecer o trabalho da consultoria do Senado, que foi muito importante para a elaboração desse projeto, e espero que a Câmara dos Deputados, o deputado Paes Landim, que é o relator da matéria, que é um deputado sensível, aberto ao diálogo, possa expressar o consenso a ser produzido por todas essas entidades interessadas na realização de concurso. Portanto, vamos iniciar os nossos debates. Eu vou sugerir um tempo de 10 minutos para cada orador, mas antes quero registrar aqui com alegria a presença do João Aurélio de Souza, presidente da Associação Nacional dos Especialistas em Políticas Públicas e Gestão Governamental, o nosso amigo Antônio Maranhão, do Sindicato Nacional dos Técnicos do Banco Central, presidente do sindicato, da ANFA Sindical, da Sinal, da Associação de Delegados da Polícia Federal, da Socialcom, do Sindifisco Nacional, da Depol Brasília, da Cefaz, do Vestcom, da ANPAC, da MMC, da Unacom, da ISAF, da Granjuris, também do senhor Aurélio Araújo, chefe de gabinete do deputado distrital, professor Israel Batista, que batalhou muito pela lei distrital que regulamenta os concursos públicos no Distrito Federal, juntamente com o deputado Chico Leite. Vamos agora também aqui a representante da CEPIR, da Presidência da República, representante do GDF, e vamos ouvir agora, inicialmente, o senhor Rudney Marques, secretário-geral do Fórum Nacional Permanente de Carreiras Típicas de Estado. Muito obrigado. Senador Lemberg, é um prazer estar aqui sob a sua condução para nós discutirmos esse assunto que é de máximo interesse para o Fórum Nacional Permanente das Carreiras Típicas de Estado, FONACAT, que eu estou aqui representando. Mais integrantes da mesa, bom dia, senhores e senhoras. 10 minutos realmente é um tempo muito exíguo para um assunto tão caro a nós, servidores públicos, como uma lei geral de concurso público. Nós vamos procurar ser bastante sintéticos na abordagem desse tema e vamos começar parabenizando o senador Hollenberg, porque realmente, no nosso entendimento, o texto ficou muito bom. Ele traz avanços inegáveis na área do concurso público, e o concurso ainda é a forma mais democrática que nós temos de acesso aos cargos públicos. É uma conquista inegável da sociedade e nós não admitimos retrocesso, pelo contrário, temos que trabalhar, como está sendo feito, no seu aprimoramento constante, no seu fortalecimento e maneiras de torná-lo cada vez mais um instrumento equitativo de acesso aos cargos públicos. Vinculado a esse tema, nós temos uma discussão no Congresso Nacional sobre a ascensão funcional. Devo dizer aqui que isso tem sido tratado no âmbito do FONACAT
e nós temos inclusive ouvido a sociedade e temos uma convicção que esse tema não amadureceu suficientemente para ser colocado, né, em votação nessa casa. Precisa ainda de muita discussão com as entidades, com os dirigentes, com a sociedade. Então, o Fórum, por enquanto, ainda defende, né, até que se prove que há outros instrumentos melhores, o acesso amplo e restrito por meio de concurso público a todos os cargos, certo? Não abrimos mão ainda deste encaminhamento. Sobre o PLS 24/2010, a Lei Geral dos Concursos Públicos, já falei, ele traz avanços inegáveis e atualiza uma legislação precária que já tem aí mais de uma década e é muito incipiente, que era uma portaria do MPOG, mais orientava os gestores do que realmente definia regras de acesso e de transparência aos concursos públicos. Ele moraliza os concursos e tende a reduzir a judicialização dos conflitos. E essa é uma área também que o Estado tem muito a ganhar, e a sociedade. Nós vimos, por exemplo, que a falta de iniciativa de uma lei geral de greve no serviço público, de negociação coletiva no serviço público, criou um caos em 2012 e houve a judicialização desse conflito e até agora não se chegou a uma solução. E o mesmo vinha ocorrendo no âmbito dos concursos públicos. Então, vou citar aqui um caso, no âmbito do FONACAT nós temos 26 entidades de classe, então cada uma com as suas peculiaridades, mas um caso é emblemático nessa questão da judicialização, que foi o concurso recente dos especialistas em políticas públicas e gestão governamental. O peso excessivo da experiência, e eu não sei se vocês que são especialistas em concurso público já tinham visto isso, de 100% que se inscreveram, de candidatos que se inscreveram para a primeira fase, mais de 90% foram aprovados para a segunda etapa, que a gente considera um absurdo. Então, havia 6.408 candidatos que fizeram as provas objetivas e 5.806 passaram. As datas das provas coincidiram com datas de outros certames importantes, como da NTT e do próprio Bacen. O excessivo número de convocados para apresentação de títulos. Havia 150 vagas, 750 foram chamados para apresentar títulos. Enfim, um peso excessivo para a experiência profissional, que ninguém sabia exatamente o que comprovava tal experiência profissional. Então, nos pareceu, e é claro que pareceu aos dirigentes da ANEEL, um direcionamento do concurso para ocupantes de DAS que eventualmente tinham alguma ligação partidária, e isso nós não podemos aceitar. A ANEEL não aceitou, foi para a Justiça, o concurso barrou e depois o TCU manteve a suspensão. Então, a Lei Geral de Concurso, ela promove a transparência de todos os certames. Isso é fundamental para uma sociedade que cada vez mais imprime transparência aos seus processos de gestão. Transparência na elaboração e publicação dos editais, nas regras para inscrição, no acesso das pessoas com deficiência, inclusive com provas elaboradas em libras, com acessibilidade aos locais das provas, que é uma coisa importantíssima, fundamental numa sociedade que se quer democrática, na responsabilização dos organizadores, na fiscalização do concurso. Então evita-se com isso editais com pouca divulgação ou mal elaborados, o direcionamento de editais, como parece que foi esse caso do ZPPG, restrições ao acesso, como custos de inscrição, distância dos locais de inscrição, de provas e de recursos,
prazos exíguos para recursos que nós tínhamos, agora deve-se sanar esse problema, provas mal elaboradas, enfim, vários avanços que a lei está trazendo, como já foi citado pelo senador Hollenberg, a proibição de concursos eminentemente para formar cadastro de reserva. Ora, você se prepara anos, estuda, investe e fica num cadastro de reserva com expectativa frustrada, às vezes nunca mais presta um concurso público, tamanho trauma que foi gerado por essa situação. Nós temos também a fixação de regras para avaliação de títulos, foi outro problema nesse concurso do IPPG. E o projeto também prevê a responsabilização administrativa, civil e criminal da instituição organizadora em caso de quebra de sigilo das provas ou venda de gabaritos, que eventualmente ocorre, talvez nem tanto na União como em municípios. Eu venho lá da Controladoria Geral da União e a gente fiscaliza municípios e, inevitavelmente, a gente fica sabendo de concursos que foram totalmente banalizados pela divulgação prévia, pelo acerto prévio com os candidatos, e isso não pode acontecer. Bom, uma outra seara que eu quero abordar é a falta do trabalho sério e qualificado na área de dimensionamento da força de trabalho no âmbito do Serviço Público Federal. E tem a ver diretamente com a questão dos concursos públicos. A falta de planejamento e definição da força de trabalho necessária em cada órgão. Vou dar alguns exemplos. Na CGU, nós tivemos nos últimos 10 anos, e só no governo Dilma, várias leis que têm o propósito, o intuito de incrementar a transparência pública. A lei de acesso à informação, a lei de conflito de interesses, a responsabilização da pessoa jurídica por atos contra a administração pública, mas nós estamos vivendo uma situação em que a carência de pessoal impede a aplicação da lei. Efetivamente é isso que vem acontecendo, carência de pessoal e de investimento. Nós temos boas leis, mas não conseguimos dar executoriedade porque falta gente e falta investimento para que nós tenhamos recursos necessários para a fiscalização do cumprimento da lei. Um outro exemplo que sempre me é bastante caro é a questão dos fiscais de trabalho, a entidade SINAIT que compõe o FONACAT e é responsável, pessoal. Olha, duas áreas aqui que são de quase comoção geral quando nós ouvimos problemas nessa área. Que é o trabalho escravo, que ainda é uma chaga exposta aí da sociedade brasileira. Nós temos talvez dezenas de milhares de trabalhadores submetidos a trabalho análogo da escravidão. O trabalho infantil também, que é uma chaga que nós precisamos debelar. Nós vamos ver que não temos gente para fazer esse trabalho. E eu vou dar alguns dados depois para mostrar que o governo brasileiro ele vem gastando cada vez menos em relação ao PIB, o gasto de pessoal é menor. Hoje nós estamos gastando 4,2, talvez seja um dos menores investimentos em pessoal da década. E nós economizando em fiscais do trabalho que vão atuar em áreas tão sensíveis como essas. Os médicos peritos previdenciários, a entidade que compõe o FONACAT. Agora, na segunda-feira, saiu uma matéria do Correio Brasiliense que mostrava que simplesmente 392 agências da Previdência Social em todo o país não tem um único médico perito previdenciário. Então, a pessoa às vezes tem que se deslocar quilômetros para fazer uma perícia, certo? E o governo economizando na contratação de pessoal. Fiscais federais agropecuários, da ANFA, que compõe o FONACAT, ao todo no Brasil são 2.950 servidores, quase 60% já estão em abono de permanência, ou seja, tem idade para aposentadoria. A balança comercial do Brasil, ela é composta em grande parte por
pela agropecuária, pelo agronegócio, e o Brasil inexplicavelmente economiza na contratação de profissionais dessa área. Então, os dados aqui mostram, pessoal, que nós temos tanto uma redução percentual de gasto de pessoal em relação ao PIB, como um estacionamento e mesmo uma queda de gasto de pessoal em relação à receita corrente líquida. E, segundo os dados do próprio Ministério do Planejamento, nós tínhamos, do total de cargos aprovados, de pouco mais de 700 mil, quase 200 mil vagas não preenchidas. Ou seja, o resumo dessa situação é que a União faz superávit primário em detrimento da prestação de serviços públicos altamente relevantes para a sociedade. A União está economizando em detrimento das condições de vida da nossa população. Com isso, gerando um sofrimento terrível para aquelas pessoas submetidas ao trabalho escravo, para as crianças submetidas a trabalho desde a tenra infância. E isso nós não podemos aceitar e precisamos corrigir essa situação. E quando se fala de concurso público, também, sim, deve-se atentar para esse fato e tentar situações aí de correção desses problemas. Então, por fim, agradeço a paciência em terem me escutado. O FONACAT se coloca à disposição para ampliar esse debate. Mais uma vez, nós, é claro, saudamos a Lei Geral do Concurso Público, que vem preencher uma lacuna enorme que nós tínhamos na sociedade, que era dar mais transparência aos processos seletivos. Muito obrigado. Muito obrigado. Eu agradeço ao Dr. Rúlio Ney Marques, secretário-geral do Fórum Nacional Permanente de Carreiras Típicas de Estado, FONACAT.